professor Thiago Rodrigues. Então, seguimos aí com o desafio de promover mais uma ação, né? E a gente conta também com a colaboração do nosso colega Luiz Flávio Pereira, né? É o nosso terceiro colega que compõe essa atividade. Ele está presente aqui na nossa sala de bastidores, via Meet, e deixo aqui um abraço para todos os nossos seguidores. Nós permanecemos com problema técnico no canal, talvez por ser um canal que acabou de ser inaugurado. E nós, então, criamos esse plano B para garantir o registro dessa segunda atividade. Eu queria saber se a Jaque já está... Rose, eu estou em acesso, já estou no Instagram, só que você não está aparecendo como live ainda. Como não? Para mim também não. Para Yasmin também não, a gente está em 2 equipamentos diferentes. Mas vocês estão vendo o Thiago? Não estou vendo ninguém. Não está escrito live no teu Instagram. Entendi. Mas o Thiago conseguiu entrar. Deixa eu ver o que está acontecendo. Jaque, você consegue enviar o convite? Será que caiu, então, a live? Caiu. E você, Thiago? O que você está... Eu acho que ele também não está me ouvindo, né? Porque caiu. Tá, vou tentar abrir de novo. Só um minutinho. Tá. Vamos lá, boa noite. Agora vai, dona Jaque Faria. Oi. Nossa acadêmica do Pedagogia, que está hoje no comando dessa live. Pode nos encaminhar, Jaque, o seu convite, o nosso convidado de hoje, o psicólogo Leandro de Assis, segue conosco. Internet. Aguardo, então, Jaque, o seu ingresso mais uma vez. Pensando em compartilhar... acho que é aqui. Era para você, Pedro? Sabe? Internet mesmo. É a sua internet? Estou achando. Que a faculdade ela não aceita Encaminhei para que eu você. entre em 2 equipamentos. Ah, tá. Mas você pode entrar pela internet do seu celular. Então, eu estou pela internet do meu celular, ela que está ruim. Perfeito. Tá. Pode usar. Ok, já estou te vendo, essa loiríssima maravilhosa. Boa noite, Leandra. Boa noite. Tudo Maravilha. ótimo. Então, agora vai, né? Bora. Maravilha. Então, vamos lá, vamos iniciar a nossa segunda atividade de difusão da extensão desenvolvida pela disciplina, que também tem o mesmo nome, né? Uma disciplina de extensão, agora com as novas exigências das diretrizes curriculares. Nós temos
por obrigatoriedade, ter no país o exercício da extensão, pelo menos 20%. Vou pedir para fechar o fone, já estou dando microfonia. Está fechado. Então, nós temos que cumprir com 20% de atividade de extensão. Nós estamos no projeto de Plano 1, e a gente, então, segue organizado aqui num grupo constituído por 3 acadêmicos do curso. Nós temos, então, aqui, para comandar essa atividade hoje, a psicopedagoga Jaque Faria. Ela também é acadêmica do curso de Psicologia da AFIA, Unigran Rio, e a gente segue, então, aí com a colaboração do nosso colega que constitui também esse grupo, o Flávio. Ele não está presente na live porque esse estúdio ele só permite a presença de no máximo 3 pessoas, né? Mas o grupo ele também é representado por Flávio, e a gente segue, então, agradecidos, né, dos nossos colegas terem aceito a composição dessa atividade comigo, né? E, no mesmo tempo, segue também o nosso agradecimento para o doutor Leandro de Assis Santos, né? Ele recebeu o convite e, de imediato, ele registrou aceite, já propondo horário, data, né? E a gente, então, segue, desde já, muito agradecido, né? Leandro de Assis, ele se formou em 2019 pela Universidade de Santa Úrsula, e tem pós-graduação em terapia comportamental pela Universidade de Iguaçu. E cursou também a pós-graduação em neuropsicologia, nosso objeto de interesse, pela FAMAT. E as questões que seguem organizadas para essa noite serão, então, proferidas pela Jaque, e, na expectativa, podemos também estar com a colaboração dos nossos seguidores. A produção, depois ser encaminhada com cortes para o canal, né? Uma vez que a proposta desse exercício, tanto para cumprir com o título de exigência do próprio estágio e atividade de extensão. Então, nós seguimos aí nessa noite, né, agradecidos da presença dos colegas, e está contigo, Jaque, a direção desse trabalho. Boa noite. Bom trabalho para nós. Boa noite. Tudo bem, doutor Leandro? Pode chamar de Leandro. Leandro, com muito prazer que eu te recebo aqui esta noite no nosso canal. Nós separamos algumas questões, né, para a gente poder conversar um pouquinho e conhecer um pouco mais sobre a sua experiência clínica. São equipamentos diferentes. Isso. Você está no celular, certo? Estou nos dois. Então, vamos em frente. Então, Leandro, dentro da sua prática clínica, quando você vai fazer uma avaliação, né, dos resultados, de acordo com os registros que você precisa fazer no campo da saúde, normalmente, esses registros, você considera fazer um planejamento prévio? Como que funciona? Então, boa noite. Boa noite. Como que é feito? Durante a anamnese, eu vou fazendo anotações dos principais pontos que são abordados pelo paciente, porque
E Ok. muitas vezes, quando chega o pedido médico, vem só avaliação neuropsicológica. Não fala Sim. para nada, não fala para que Não é, te dá uma pista, né? nada, tem que adivinhar. Segundo o médico, eu tenho que adivinhar. Aí eu vou fazendo a anamnese, vou questionando, e assim, a partir daí, eu já vou verificando os testes que eu tenho à disposição para aplicar. Mas a principal base que eu vou ter para ter um norte assim é o DSM-5, Sim. porque como na clínica hoje em dia, basicamente, aparece pessoas suspeitas de autismo, TDAH, princípio de Alzheimer, tu acaba meio que tendo uma noção de quando é isso, ou não, quando é um outro, você já meio que decorou o DSM-5. Que bom. Que bom que temos ele, né? Senão, o que seria de nós? Ah, cara, é quase meu livro de cabeceira, assim, porque vira e mexe tem uma... Porque vira e mexe tem uma dúvida, porque, por exemplo, acontece muito da pessoa chegar lá na clínica e ela está com suspeita de TDAH, mas aí tu vai vendo, tu vai fazendo anamnese, tu percebe que a pessoa nunca teve questões com atenção, mas sim, ela teve um trauma. Então, a partir daí, você vai fazer o teste de atenção, você vai fazer o teste de TDAH, mas você vai aplicar outros testes, como teste de depressão, ideação suicida, se for o caso. Tu vai vendo e também pelo que os testes vão apresentando. Porque... Aí vai direcionando, né? Isso, eu tento sempre conversar muito com o paciente entre um teste e outro, quando chega, pergunto como é que tá, como está a vida, vou conversando, para daí, se for o caso... É um relaxamento também, né? Isso. Se for o caso, pergunto se dormiu bem, tudo isso. Que aí, se for o caso, eu já faço um outro teste para ser mais fidedigno possível. Sim. No caso de que haja uma necessidade de uma ação de intervenção neuropsicológica, essas intervenções você também pode fazer registro, normalmente costuma fazer ou não? Eu sempre faço registro de todas as questões que acontecem na clínica, porque até para me resguardar e para... Como os testes ficam na clínica, porque hoje eu estou numa clínica, amanhã eu posso estar em outra, o paciente tem que ter acesso a todo o prontuário dele. Então, as clínicas, normalmente, elas não fornecem, mas eu acabo fazendo um prontuário, que me passaram na faculdade, eu fui alterando umas coisas ou outras, então eu vou tendo sempre um prontuário, sessão por sessão, de como a paciente ou o paciente se comporta ou sentimentos. Se for um caso muito extremado, eu peço para a paciente aguardar. Nas clínicas, geralmente, tem o psiquiatra, aí eu converso com o psiquiatra sobre uma certa demanda e já encaminho o paciente para a psiquiatria no mesmo dia. Nunca aconteceu uma coisa extremada, assim, da pessoa... Grave, né? Tipo, querer tentar contra a própria vida, mas já aconteceu de casos de maus tratos com a criança. Você vê alguma relação direta entre o conteúdo de um relatório e um planejamento de uma avaliação? Cara, tem sim, porque os dois eles têm que andar juntos. Não tem como você separar um do outro. Você tem que ter o relatório, porque muitas vezes, no caso, o relatório do psicólogo, ele tem um atendimento com a pessoa por um tempo anterior ao meu, e é mais confiança, já quebrou aquela barreira
da confiança. A paciente já demonstra que ele é mesmo. Então, isso é interessante quando eu recebo esse relatório do psicólogo. O que muitas vezes, infelizmente, eu acabo não recebendo, é só o pedido médico, avaliação neuropsicológica, mas é muito importante, como também o relatório escolar é fundamental. Já aconteceu. O relatório escolar, colocando a psicopedagoga de lado, mas a gente não consegue, né? É muito difícil. Esse contato do psicólogo, do psiquiatra, do neuropsicólogo com a escola é importantíssimo, porque acaba nos dando um norte de como tratar cada aluno da sua especificidade. Isso é muito importante enquanto escola, né? Sim. Porque, às vezes, o aluno chega, a gente percebe que ele tem alguma especificidade que não foi relatada nem pelos pais, e, normalmente, ninguém aceita, né, que o filho tenha aquela necessidade, aquela dificuldade, e não se fala no assunto e a criança começa a estudar. E o professor começa a observar algumas deficiências, alguma coisa ou outra, né, uma hiperatividade, coisas às vezes simples ou não. Às vezes a gente percebe até um nível de autismo, só que a gente precisa que isso seja laudado, e normalmente não acontece, infelizmente. Mas esse contato com a escola é importantíssimo, foi muito bom você colocar, Leandro. Uma outra questão que eu queria relatar com você é que o nosso código de ética, ele prevê que o psicólogo atue sempre com responsabilidade, né? Que tenha sempre um aprimoramento profissional, que contribua para o desenvolvimento da psicologia no campo científico, de conhecimento e de prática, que o psicólogo assuma responsabilidades profissionais, né? Até por conta da sua atividade, quaisquer que seja, né? Que ele esteja, a gente espera também que ele esteja sempre capacitado, pessoal, teórica e tecnicamente. Dentro dessas normativas que a gente está relatando para você, o que você acha que é importante, né, que seja continuado dentro dessa área profissional que o psicólogo desenvolve? O que você acha que ele tem que promover de estudo, de aprimoramento, de conhecimento? O que ele deve fomentar nesse sentido? Cara, eticamente, eu acho que a primeira coisa que nós temos que pensar é não nas patologias da pessoa. Nós temos que, a princípio, temos que receber a demanda do paciente e sem julgamento prévio. Sim. Porque, infelizmente, nós temos algumas questões aqui no Brasil que dificultam muito a nossa vida. Por exemplo, o LOAS, ele ajuda muito algumas famílias, mas, em contrapartida, tem famílias que tentam te manipular. Só querem um laudo para receber o LOAS, né? Isso em mente descaradamente. Então, assim, o que é importante, sempre, que eu mais faço na minha vida é ler artigos científicos. Importantíssimo. A gente está sendo bem instruído a fazer o mesmo. Isso, porque, assim, livro é maravilhoso, mas, assim, demora a processar. Demora. Sim. Às vezes são muito longos, né? E, por exemplo, vou te falar o que está acontecendo hoje em dia. Tem um nível muito grande de estresse pós-traumático por conta da pandemia que teve. Sim. Mas não tem publicações de editoras assim. Então, vou pegando para artigos. Muito novo, né? Isso, consequências. Tudo isso, então, eu vou muito para artigo e sempre eu estou tem uma editora dos testes, uma vez por ano ela faz um curso, que aí você
rever todos os testes, e alguns novos. Sempre estou fazendo, então sempre estou estudando e lendo artigo. Hoje nós recebemos aqui na faculdade, na AFIA, a presença da Mago. Essa daí mesmo. Essa mesmo? É a Mago, a Vetor. E nós recebemos a presença para fazer uma palestra aqui na faculdade, na aula de psicometria, com o professor Absalão. E foi bastante rica as informações, né? Eles disponibilizaram, inclusive, um curso que os acadêmicos, né, de psicologia, que nós podemos fazer para quem tem interesse em neuropsicologia. Eu já me ofereci, né, toda interessada, porque é uma área que eu gosto bastante. A Rose hoje não estava aqui, senão eu teria arrastado ela para lá também, para a gente aproveitar e enriquecer cada vez mais nossos conhecimentos, né? Sim, é fantástico isso, porque cada vez os estudos eles vão vindo de forma diferente. Os testes físicos, como tomografia, ressonância, eles vão evoluindo muito. Então, você vai vendo as regiões. Foi por isso até que eu gostava muito de neuroanatomia na faculdade, aí fui para neuropsicologia por conta disso. Eu sempre gostei da parte anatômica. Sim. E você vai tendo testes novos, que, infelizmente, os livros não acompanham. Mas os testes, assim, mesmo que você não vá trabalhar na área de neuropsicologia, pelo menos eu considero extremamente importante que você saiba. Conhecimento é fundamental para qualquer área. O nosso HD é muito grande. E graças a Deus, ninguém nos rouba, né? Pelo menos isso não, né? Hoje, pelo menos o conhecimento. Deixa eu aproveitar aqui o nosso assunto. Eu queria saber, Leandro, para você, enquanto profissional, nesse tempo todo de formação, o que determina a construção do raciocínio clínico, né, neuropsicológico, qualificado? Como você acha que seria importante atingir uma meta de preparo, né, para esses profissionais que estão interessados nessa área clínica? Então, assim, eu sou meio reticente em questão, assim, por exemplo, de meta, porque é conhecimento, são coisas novas, são coisas que mudam muito. Você pega o psicólogo que foi formado, sei lá, nos anos 70, nos anos 80, ele não entende o autismo, se ele parou no tempo. Então, as coisas vão mudando. Então, assim, a meta é você estudar. Não tem meio termo. É estudar, estudar, e se apaixonar pelo ser humano. Eu acho que a maior questão que nós temos, como psicólogo, é o amor pelo ser humano. Sabe? Porque não é o dinheiro. Você poderia trabalhar em outras coisas que, de repente, te dariam mais dinheiro. Sim. Mas eu acho, assim, eu vejo a capacidade que nós temos de melhorar a qualidade de vida das pessoas é fantástica. Não tem preço, né? Não tem preço. E, assim, eu gosto muito de trabalhar com o idoso. Também gosto. Eu gosto muito de trabalhar com o idoso. Então, assim, você vê aqueles laudos, assim, que, caraca, meu irmão, coitado, no sentido de que tá com processo degenerativo grave. Eu tive um processo desse na família e a psicopedagogia me ajudou muito nesse sentido, porque os filhos não conseguiam chegar perto da própria mãe, né? A minha sogra, ela passou por uma transição de demência para Alzheimer, que foi muito rápido, né? E ela passou a não reconhecer ninguém. Não reconhecia os filhos, não reconhecia os netos, e ela reconhecia somente eu, que era nora, né? Então, eu, enquanto nora, ela me reconhecia, ela sabia que eu era Jaqueline, ela sabia que eu era esposa do filho dela, ela só não sabia quem era o filho dela, onde o filho dela estava. Ela não sabia que tinha mais filhos, mas a Jaqueline, ela sabia. Impressionante.
Isso é fantástico, porque assim, não é questão dela, mas assim, é fantástico, porque assim, Eu conforme consegui ajudar de alguma forma, porque ela me reconhecia. você dá um fim de vida digno para a pessoa, que eu acho que é o fundamental dessa avaliação em idoso. Para a criança é maravilhoso porque você dá uma vida boa, você pode dar a possibilidade de uma vida boa para essa criança. Transforma a vida dela, né? Ela vai se desenvolver, vai potencializar ela. Mas o idoso, ele contribui tanto, essa vida foi muito sofrida. Acontece muito, por exemplo, da pessoa tá idosa e está no processo de Alzheimer, porque lá atrás teve que fazer quimioterapia, porque ele já passou por um câncer. Às vezes esse câncer pode ser uma doença psicossomática. Então, é tanta história, bagagem que essa pessoa tem, e no final você vai deixar largada, assim, só porque, idoso, larga. Isso me incomoda muito. Então, Sim. assim, dando não tem continuidade, método. assim, não tem jeito. A gente faz o que a gente quer fazer para poder trazer essas pessoas do sofrimento para um pouquinho de alegria, né? Isso. Trazer um pouco de felicidade para a vida delas já faz com que nós consigamos nos tornar um pouquinho melhores como seres humanos, né? Exato. Indo nessa linha de metodologia, Leandro, o que você acha mais importante nesse processo, né, do desenvolvimento do psicólogo? Então, assim, tem alguns pontos que você tem se desenvolver. Leandro, só um minutinho. O seu vídeo está pausado, mas Pausado? o seu Meet prossegue? Meu Meet... ele está aqui seguindo normal. Tá, mas eu acho que você fechou o vídeo, o Meet. Não, tinha fechado o vídeo do Meet. Agora... Se puder liberar para a gente? Liberei já. Perfeito. Prosseguimos. Então, assim... Desculpa aí, viu? Nada que... Já pergunta? Posso sim. Por favor. Leandro, para você, o que faz uma metodologia de trabalho ser tão importante nesse processo? Né, o processo de desenvolvimento do profissional psicólogo, do neuropsicólogo? Então, eu venho do comportamental, né? Então, assim, você tem toda uma regrinha para você o condicionamento. Então, assim, quando você cria o método, você tem um método assim, você vai conseguindo aperfeiçoar o seu laudo. E você vai aperfeiçoando. E, assim, uma coisa que também é importante muito é o português. Eu já peguei muito laudo com muito erro grosseiro de português. Nossa. Então, é muito bizarro. Então, assim, é importante que você tenha essa capacidade, essa flexibilidade cognitiva de estar sempre se desenvolvendo. Você tem um método, óbvio, mas você não tem que ficar preso nesse método, porque, como te falei lá no começo, você não tem que fazer um julgamento prévio. Sim. O que eu particularmente faço, aplico o teste e corrijo os testes, mas eu não faço laudo. Eu só faço a pontuação do que foi feito. Uhum. O laudo, normalmente, quem faz é o psiquiatra? Ou tem uma pessoa, Não. Um neuropsicólogo já focado em laudos? Então, tem conhecidos meus que o que fazem? Eles pegam, aplicam os testes, pagam para alguém corrigir, coisa e tal, e eles escrevem um laudo. Eu já não gosto disso. Eu vou do começo ao final. Eu vou da anamnese até a entrega do laudo. Seguindo essa linha de raciocínio, né? Só um minutinho. É que eu queria entender essa última fala do Leandro, que eu fiquei curiosa. Porque no sábado nós
tivemos uma psicóloga aqui e ela comentou que ela trabalha numa clínica e ela compõe toda uma atividade e quando é para aplicar os testes, Ela ela encaminha. faz encaminhamento, né? Aí você está trazendo a ideia de que você inicia a anamnese, aplica o teste e produz ou não produz o relatório? Eu produzo o relatório. Show, era isso. Só para tirar dúvida. É porque eu parto do ponto que o paciente é meu. Ele não é um número, ele não é a parte financeira só. É um Ele é uma sujeito, pessoa, né? é um sujeito. Então, assim, eu acho que é muito cruel, assim, mecânico, sabe? Você tira a parte da humanidade, da psicologia, quando você simplesmente vai segregando, assim, tipo, eu aplico o teste, você corrige e o outro escreve o laudo. Não. Até quando eu sou supervisor, eu faço isso. Eu estou sempre junto dos estagiários. Está aplicando, eu vou corrigindo eles, o pessoal vai fazendo o laudo, eu estou fazendo do lado deles o laudo. Assim, requer mais tempo e é um pouquinho bem mais cansativo. Trabalhoso. Mas eu acho que a ideia de ajudar o próximo é muito grande. Assim, não tem a ver, não tem a ver. Tem a ver porque eu entrei para psicologia. Eu sou o chefe escoteiro, fui escoteiro desde os meus 7 anos. Então, assim, o que me levou a fazer psicologia foi uma frase que foi o Baden-Powell que disse, que é deixar o mundo um pouco melhor do que encontrou. Então, a minha forma de deixar o mundo um pouco melhor do que eu encontrei é com a psicologia e com a neuropsicologia. Então, eu atendo de graça, faço terapia de graça, já fiz laudo de graça. Tá com problema? Não importa se já entreguei o laudo. Senta aqui e conversa. Para todos os meus pacientes, eu sempre digo isso. Qualquer dúvida, me procura. Estou aqui tal dia, tal horário. Vem, a gente conversa, não tem problema. Muito bacana da sua parte, viu? Porque hoje em dia, infelizmente, muitos profissionais só visam realmente o dinheiro, né? Assim, não julgo eles. Assim, Não, eu não não. faço. Eu só não faço. Por conta disso, eu acho que eu não conseguiria dormir. Só mais uma questão. Eu não sei se eu entendi direito, mas quando você veio construindo essa exposição, no início da sua fala, bem lá atrás, eu tinha entendido que você não lauda, né? E aí nós temos uma eu não entendi, pode ser que eu não tenha entendido direito, né? É a nomenclatura. E aí a gente tem aquela dinâmica. O psicólogo lauda ou não lauda? Não. O psicólogo, enfim, finalize esse processo, se você puder explicar para não ficar esse parênteses e essa interrogação, né? Juridicamente, o psicólogo ele não lauda. Ele faz o relatório dos testes. Só que, se eu falar para o paciente que eu estou fazendo um relatório do teste, o paciente não vai entender nada. Eu explico que é um relatório que ela vai levar para o paciente, para o médico confirmar e laudar. Suspeitas. Ou não, ainda fala assim, o médico pode falar, não, o Leandro está maluco e não tem nada. Porque o que acontece? Vou dar um exemplo mais prático, que eu acho que fica melhor. Tem um teste que é a escala de autismo, que é o SRS-2. Muitas vezes, um paciente que tenha o TDAH vai apresentar como nível leve. Por quê? O TDAH, pelo CID-11, ele tem o desatento, o hiperativo e o combinado. Tem outras questões, mas os que mais saem são esses 3. Os outros tem que ter acidente, usuário de drogas. Tem várias, não especificadas, várias escalas, mas basicamente são esses 3.
Se você me pega um paciente que tenha um TDAH desatento, ele vai ter muita característica de um autista. Mas ele não é autista. Então, para isso, entra a anamnese e a observação clínica. Por isso que é Que importante. começou lá na primeira consulta, né? Na primeira consulta, relaxadão, tranquilão, conversando. Então, vem relatório da avaliação neuropsicológica. Só que a pessoa acaba falando um laudo. Então, assim, por isso que eu falo, vai do começo ao fim. Do começo é a entrega do laudo, mas a entrega do laudo mesmo em si, É o médico. é o médico. Eu dou, tanto que no final é sugestão ou então observação. Não é falar assim, ó, paciente que tem autismo, paciente que tem TDAH. Não cabe aos psicólogos fazerem isso. Graças a Deus. Graças a Deus, gente. Mas há indícios de autismo, TDAH e por aí vai. Uhum. Assim, para encerrar aqui a nossa conversa, né, que foi bem construtiva para a gente, né, enquanto acadêmicos, poxa, foi muito bacana. Além dos testes psicológicos, dos instrumentos, né, padronizados, de escala, de score, existe alguma outra técnica que você considera fundamental para o exercício da neuropsicologia? Então, o que é muito importante, saber anatomia e saber ler testes. Porque se você não tem essa expertise, para você o eletrocefalograma vai ser um monte de risquinho, sobe e desce. Sim. Se você vê... um monte de risquinho. Se você vê uma tomografia, uma ressonância, se você não souber ler, cara, eu vou te falar porque acontece quase sempre isso. O laudo está errado. O laudo do exame está errado. Já aconteceu de ver uma massa no cérebro da paciente e está lá no laudo que não tem nada. A gente via uma massa. Se você for só partir para esse ponto... Toda massa tem que ser investigada. Ainda mais o cérebro, né? A pessoa com forte dor de cabeça tem que investigar. Então, assim, você tem que ver a imagem, você tem que entender a imagem. Então, é estudar, cara. Psicólogo, neuropsicólogo, não tem o que fazer. Não tem como ficar de bobeira. Eu não estou fazendo nada, está estudando. Porque exige muito da gente. A leitura é nossa amiga daqui até a morte. Graças a Deus, que fique assim. Entendeu? Então não tem o que fazer. É estudar. Todo curso que tiver, faça. Tem cursos, às vezes, que são de graça. No MEC tem cursos. CRP não tem mais. Antigamente tinha, mas hoje em dia não tem mais, pelo menos eu não me lembro. Simpósio. Eu vou fazer um simpósio sobre o uso da cannabis. Que bacana. Então, assim, e fármaco? Tem que estudar fármaco. Porque é muito importante. Tem paciente que não sabe tomar medicamento. Porque o médico fala para tomar... toma uma vez ao dia. Pô, uma vez ao dia, posso tomar 11 da noite e 1 da manhã. Parece que é idiotice. Mas acontece. Sim, acontece. E é bastante comum. Terapêutica. Tem que ensinar janela terapêutica para o paciente. Mas para você tem que saber janela terapêutica, tem que saber onde que cada medicamento atinge, efeito colateral. Porque, por exemplo, às vezes você saca que o paciente está com uma questão de tremor, a idosa pensa que é Parkinson. Não, ele está com superdosagem. E aí provoca espasmos, né? Vai provocar espasmo. Então, você vai dar um laudo errado. Porque você vai fazer observação e vai colocar tremores, sei o quê. Só que se você colocar só tremores isolado, o médico vai olhar, Alzheimer.
Sugestiona Alzheimer. Só que não. Parkinson. Qualquer coisa. Mas não, você pegou e você viu que o paciente tomou o medicamento errado. Então, assim, sempre, toda anamnese, você toma remédio? Tomo. Quais? Tal. Horário, de manhã. Não, perguntei o horário. Não perguntei o período. Óbvio que vai perguntar de uma forma fofinha para o paciente, né? Assim, qual é o horário? Entre 9 e 11 horas. Aí tu vai explicar. E o senhor, minha senhora? Não pode. Aí tu vai fazer aquele desenhozinho da janela terapêutica. Até tal hora, vai começar a entender clínica. Olha, eu vou te contar uma história que você nunca mais vai esquecer. Sobre pílula anticoncepcional. Eu fazia exatamente isso. Eu tomava quando eu lembrava. Tipo, hoje eu tomo meia-noite, amanhã eu tomo, sei lá, 1h, né? E com isso nasceu uma menina chamada Yasmin, que hoje tem 22 anos. E eu falava para o médico, eu não posso estar grávida, não existe essa possibilidade, eu tomo anticoncepcional, batia assim no peito, eu tomo anticoncepcional. Ela, tá bom, mas como você toma? Aí eu parei, olhei para ela e falei, eu tomo todo dia. Ué, não é para tomar todo dia? Sim, mas existe uma coisa chamada janela terapêutica. Você tem que tomar todo dia no mesmo horário. Se você escolheu tomar às 9h, segunda, 9 horas, terça, 9h, quarta, 9h, quinta, não pode ser 10h30, porque aí você vai deixar 1h30, né, sem proteção. Então, eu gosto sempre de contar essa história, porque quando se fala de janela terapêutica, a maioria das pessoas tem um pouco de dificuldade de entender, né, as palavras, a maneira que a gente explica. E aí eu gosto sempre de contar essa história, porque essa história ela é verídica e ela é uma menina linda com 22 anos. Então, realmente, a janela terapêutica é importante. Isso, de cadeira, eu posso dizer. É real. É real. Por mim, Rose, está tudo bem. Eu quero agradecer ao Leandro imensamente pela contribuição, que foi extremamente significativa, tá? De você ter podido ceder esse pouquinho de tempo, que para você é muita coisa, né? Mas para a gente ainda é muito pouco, porque a gente tem sede de conhecimento, sede de aprendizado. Mas eu quero te agradecer muito, tá? Que Deus te abençoe e que você possa continuar ajudando as pessoas que precisam, que você continue fazendo a sua parte e promovendo um pouco mais de humanização dos atendimentos. Tá bom? Muito obrigada. Obrigado. Obrigada, Leandro. A gente vai, então, se despedindo aqui. E, de fato, foi muito proveitoso. Obrigada, Yasmin, pela indicação. Ó, a janela terapêutica. Olha aí, a janela terapêutica. Já está fechando. Janela terapêutica. A biblioteca. Fecha agora, 9 horas. Sim. Então, a gente se despede e agradece o Leandro pela oportunidade de estar com ele, né? A gente sabe que os profissionais da área da saúde, praticamente, as agendas estão sempre abarrotadas de trabalho. Você abrir uma janelinha para o nosso grupo é fantástico. E trazer aí um conteúdo dinâmico, atualizado, né? Trazendo os limites e o que está como desafio para o exercício dessa profissão. E, nossa, foi muito bom te ouvir. Né? E a gente te agradece e que as portas estejam abertas, né, do nosso canal e que a gente consiga fazer agora o registro, né, de toda essa discussão. Uma coisa é a prática, né, desse trabalho e outra coisa é a gente avançar para uma discussão acadêmico-científica, que é de fazer a análise de todas essas pautas, né, que foram visitadas e revisitadas por você.
Agradeço a Jaque também por ela ter aceitado o desafio de estar aqui também na live, porque a live ela é uma prática da extensão, né? No estágio, nós não teríamos essa obrigatoriedade. E como a gente está fazendo, junto com o meu colega Luiz Flávio, trabalho de dobradinha, né, de extensão de estágio, então a gente aproveita o mesmo profissional para cumprir aí por tabela. Né? Então é isso, que Deus nos abençoe e que a gente esteja junto numa nova oportunidade. Obrigada, boa noite. Tá bom, tchau, boa noite. Obrigada, Leandro. Excelente a entrevista. Obrigado. Gente, obrigado pelo convite, tá? Tchau. Vai no banheiro? Eu vou embora. Requisitos, tá? Em condição de vulnerabilidade. Vai tomando. Tchau. Até mais. Obrigada. Obrigado.